Olá, queridos, olá, queridas. Antes de começar o vídeo, volto a reforçar aquele recado que eu dei no último vídeo. Se hidratem. Esse verão que vai vir aí vai ser muito quente. E hoje já foi uma amostra grátis, pelo menos aqui no Rio, do verão que vem. Hoje fez 40,6 graus. Muito, muito, muito quente. Então, se hidratem, se cuidem, evitem, para quem pode, evita de sair à rua, pelo menos durante o dia, só nos horários em que o sol está muito baixo, muito cedo, já para o final do dia. Para quem não pode, é se cuidar o máximo possível. Eu gostaria de refletir com vocês sobre um fato ocorrido comigo essa semana, que eu achei muito importante e que dá uma margem, uma boa reflexão. Eu fui no mercado aqui perto de casa, um mercado pequeno, não é nada muito grande, até porque a cidade é pequena, então tudo é concernente ao tamanho dela. Mercado pequeno de bairro, onde a gente vai quase todos os dias e todo mundo conhece todo mundo. E aí eu estava num dos corredores do mercado, estava procurando detergente, e aí eu escutei alguém atrás de mim resmungando de que eu estava incomodando, que eu estava atrapalhando a passagem dessa pessoa. E aí eu virei para dar uma resposta mal criada, eu confesso, infelizmente. E aí quando eu olhei para a pessoa, eu vi que era um rapaz e eu percebi imediatamente que ele tinha algum déficit mental. Aí eu falei, não vale a pena falar nada, até porque eu devo realmente estar atrapalhando ele. Eu fiquei até com vergonha, né, da minha primeira reação, aquela primeira reação que eu teria. E continuei fazendo as minhas compras, e quando eu fui para o caixa pagar, quem estava na fila? Esse mesmo rapaz. E ele falou comigo efusivamente. Aí eu percebi, realmente ele tem um déficit mental. E ele estava com uma senhora bem mais velha, que era a mãe dele. E eu observei que, infelizmente, essa senhora também tinha um déficit mental. E eles estavam ali fazendo as compras dele e os dois falavam muito alto. E aí eles fizeram lá, passaram no caixa, pagaram as compras. E eu depois também passei no caixa, paguei as minhas compras e vim para casa. E no trajeto eu vim pensando, falei, meu Deus do céu, às vezes a gente arruma confusão desnecessariamente. Se eu tivesse seguido o meu primeiro impulso, que era responder o resmungo dele, eu poderia ter até arrumado uma confusão desnecessária. Graças a Deus que eu olhei para ele antes e percebi que ele tinha algum déficit mental. E também não me custava nada. Se eu estava lá atrapalhando, era só me afastar, sair do caminho dele, e ele passaria, ou qualquer outra pessoa passaria, e ponto final, acabou a brincadeira ali. Mas às vezes, e aí é que está a reflexão, às vezes nós não nos damos tempo de refletir, a gente vai e responde imediatamente. Nós nos sentimos ofendidos e queremos ter razão. E nessa de querer ter razão, nós tomamos sempre as piores decisões. Nós falamos coisas que ferem as pessoas. E depois que as palavras saem da nossa boca, não tem mais volta, elas já foram. Eu posso me arrepender, mas as palavras já foram emitidas. Então, queridos e queridas, o que eu posso tirar de lição é pensar 10 vezes antes de tomar qualquer atitude. E não me sentir ofendido por pouca coisa, porque era uma bobagem. A pessoa estava resmungando porque realmente eu estava no caminho ali. Eu não observei onde eu estava. Depois eu percebi, depois você percebe, eu estava justamente no meio do corredor. Não só ele, mas qualquer outra pessoa não conseguiria passar, porque eu sou muito grande, eu tenho 1,84 m, e aí eu realmente estava atrapalhando a passagem, não só dele, como de outras pessoas. Mas o meu primeiro ato foi me sentir ofendido, achar que eu tinha razão, que eu podia ficar ali no meio do corredor atrapalhando o trânsito das pessoas, como se eu fosse o detentor de toda a verdade, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Todo mundo teria que esperar eu ficar vendo o detergente, e aí quando eu lá me tocasse, saísse da frente. Então, queridos e queridas, eu tirei uma lição enorme de uma bobagem. Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós somos pessoas iguais. E nós, com pequenas atitudes, podemos evitar confusões maiores.
É só não nos sentirmos muito importantes. É só escutarmos o outro. É só percebermos se verdadeiramente a reclamação do outro tem razão. E mesmo que não tenha razão, era só eu sair da frente e acabou. Ninguém discute, ninguém nada, ele só queria passar. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. A pessoa ou as pessoas só querem passar, só querem que as coisas transitem na vida delas. E às vezes nós ficamos no meio do caminho atrapalhando, impedindo o progresso das pessoas. Vamos ser mais cordatos, vamos aprender com os nossos erros, assim como, graças a Deus, eu aprendi com esse meu erro. E certamente eu vou pensar 1 milhão de vezes se acontecer novamente e não vou tentar com todas as minhas forças não me sentir ofendido por bobagens. Porque a vida por si só já é muito difícil. E se nós ficarmos nos ofendendo por coisas pequenas, daqui a pouquinho nós não vamos ter saúde para resolver os grandes problemas, porque nós vamos acabar com a nossa saúde com essas questiúnculas, com essas bobagens do dia a dia que são facilmente resolvíveis. Basta que nós não nos sintamos importantes demais, basta que nós olhemos para os lados e enxerguemos que existem outras pessoas no mundo e que essas pessoas têm os mesmos direitos que nós. Então, queridos e queridas, tiremos lições dos nossos erros, não nos permitamos nos aborrecer por coisa nenhuma, mas se tivermos em algum momento da nossa vida que nos aborrecer, vamos nos aborrecer por coisas que verdadeiramente tenham importância, façam sentido na nossa vida, e não por bobagens que não vão nos levar a lugar nenhum. A vida é curta demais para nós perdermos tempo com coisas sem importância nenhuma. Vejam bem, queridos e queridas, sem que nós façamos nada de errado, a vida já é difícil. Imagine fazendo coisas erradas. Então vamos ser mais cordatos, vamos escutar mais as pessoas e, principalmente, vamos saber verdadeiramente qual é o nosso papel e o nosso lugar na sociedade. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.